Hoje, nesse quadro do nosso podcast, nós vamos falar sobre a saúde mental dentro da escola. Uma coisa que está acontecendo e que muitas pessoas não estão colocando olhares mais atentos sobre isso. É um tema muito polêmico, é um tema muito importante para ser abordado. E nós vamos hoje receber o nosso convidado maravilhoso aqui, Fabrício, que vai falar um pouquinho, que já está atuando dentro da educação, como na psicologia, né, na parte da psicologia, já faz alguns anos. Fabrício, ele trabalha na UTFPR, né, na Universidade Federal Tecnológica do Paraná, e ele vai falar um pouquinho para nós hoje sobre essa experiência. Ele é psicólogo, né, mestre em psicologia escolar, e vai trazer muita coisa rica aqui para a gente. Agradeço você estar aqui participando desse quadro hoje conosco, tá? Sei também que você tem uma jornada e tem o seu quadro também que você grava sobre saúde mental, eu te acompanho nas redes sociais. Fabrício é uma pessoa muito importante na minha vida, que foi através dele que despertou a psicologia dentro de mim. A gente se conheceu em 2008, e o Fabrício já era psicólogo nessa época, e eu sempre admirei esse profissional maravilhoso que ele é. E eu queria que você falasse um pouquinho da tua atuação, da tua prática, né, desses anos de docência, e trazer um pouquinho do que você vê, Fabrício, dentro da educação hoje, né, sobre a saúde mental, como psicólogo, atuando com alunos, com docentes. Como que você está vendo tudo isso hoje? Marluce, queria primeiramente agradecer o convite, dizer que eu acho incrível o projeto de vocês. A ideia do podcast, acho que vocês acertaram perfeitamente. Então eu agradeço todos que estão envolvidos, todas que estão envolvidas. E também agradecer pela oportunidade de falar um pouco sobre educação, psicologia, um pouco sobre saúde mental. Acho que é um tema que a gente às vezes não para pensar, porque a gente está tão acostumado com a questão educacional, porque a gente vive isso desde quando a gente nasce, né? Sim. A gente vai para a escola e a gente naturaliza o processo de educação na nossa vida como se ele fosse algo banalizado, né? Ou até obrigatório, né? Não, é só uma obrigação. Eu tenho que ir lá aprender, o professor tem que ir lá e dar a aula dele, né? Isso. E às vezes a gente deixa de reconhecer a importância que a educação tem na nossa vida, né? A educação, ela passa por um processo de transformação tanto social quanto do indivíduo. Sim. Né? Então o papel da educação ele é muito mais amplo do que a gente pode imaginar. Antes de falar um pouquinho da educação, queria dizer que eu, como a Marluce já disse, eu sou psicólogo desde 2007. Em 2008 eu comecei a atuação. Atuo na UTFPR como psicólogo escolar. Já passei por docência, clínica, atualmente tenho clínica também sou docente atualmente. Sim. E tem uma experiência na área da educação aí que eu acho que é importante para trazer para vocês. Com certeza. Acho que é isso, assim, acho que a gente pode ir conversando, trazendo alguns temas pra gente ir aprofundando. Até como eu te falei, né, Fabrício, o sofrimento emocional hoje que vem por trás, né, da escola, né, como é que tá isso dentro da escola hoje? Como é que esse sofrimento ele tá funcionando? Porque a gente tá vendo uma sociedade que ela é, assim, imediatista, é tudo para ontem. A tecnologia ela veio para ajudar, mas ela acabou acelerando os processos. Muitos professores às vezes não estavam preparados para receber isso, então estão tendo que se adaptar. E a gente vê assim um sofrimento tanto da parte dos alunos, que tem essa ânsia muito grande, porque já nasceram nessa era mais tecnológica, e esse sofrimento dos professores, né, que já vem de uma outra cultura, já vem de uma outra geração. E eu queria ver a tua visão sobre isso, como que isso está impactando na saúde mental de todo mundo ali. Certo. Acho que é importante você trazer isso, porque quando a gente fala num processo educacional, a gente fala num processo que é construído pelos professores. A grande maioria da parte educacional é construída pelos professores, né? Então, falar de educação sem falar dos professores é excluir o processo. Os professores, eles têm essa rica importância no processo educacional porque eles detêm um conhecimento que a gente acumulou ao longo da nossa história inteira de sociedade, né? Eles têm aquela parte daquele conhecimento específico naquelas disciplinas para que eles possam transmitir isso aos alunos e os alunos possam se encher daquele conhecimento que culturalmente foi desenvolvido.
E esse processo não causa só uma apropriação de conhecimento, mas causa também um processo de desenvolvimento, tanto cognitivo, mas também mental e emocional, né? Quando a gente aprende, quando a gente se desenvolve, a gente eleva o nosso nível de cognição, mas também eleva o nosso nível de afetos e emoções relacionadas a algumas coisas. Então, a maturidade, ela se transforma, né? Lidar hoje com a educação é lidar também com as transformações que a gente vem vivendo socialmente, né? Especialmente na tecnologia. A gente sabe que a tecnologia, ela avançou, e ela avançou muito em vários aspectos positivamente, né? Acho que hoje com a tecnologia você consegue imaginar situações que há 20 anos você não conseguiria. Sim. De forma alguma, né? Então ela veio para facilitar muita coisa, né? Por outro lado, a gente sabe que todo avanço, toda tecnologia ou todo desenvolvimento, ele é acompanhado também de interesses, né? Então, mesmo a tecnologia com grandes avanços, existem interesses para que você tenha dentro desse processo algumas interferências, né? Digamos assim, não tão boas. E aí que surgem, né, canais dentro da tecnologia que dificultam esse processo de ajudar, né? A gente sabe que dentro da escola a gente tem até leis que proíbem o uso do celular que não sejam para fins pedagógicos, né? Hoje a gente tem essa lei que ela tem sido bem vista, né? Que bom. Porque até pouco tempo as crianças tinham um livre acesso à tecnologia dentro da sala de aula e os professores não conseguiam dar conta desse controle. Muitas vezes não era de forma pedagógica. Uhum. Então, o não uso dos celulares tem contribuído, a gente já tem pesquisas que mostram isso. E eu acho que, por outro lado, a gente precisa entender que o uso dessa tecnologia ele vai ser inevitável. Então, eu acho que muito mais do que a gente usar um celular dentro da sala de aula, a gente precisa aprender como esse recurso vai ser usado socialmente. Então, acho que é uma discussão que vem à tona, uhum. Mas que também produz um certo nível de estresse para todo mundo. Sim, e até né, falando disso, dessa questão da tecnologia dentro da sala de aula, isso acaba gerando um sofrimento, uma sobrecarga emocional, porque o aluno, ele vai, às vezes ele tem um viés, ele olha para aquilo, ele fala, eu preciso ser desse jeito, tem muito essa questão do espelho, e aí ele tem uma expectativa, às vezes, de suprir uma necessidade que o outro está impondo, ou que ele está vendo na internet, e gera um sofrimento. E às vezes o próprio aluno faz comparações com o professor, falando, mas o fulano fala isso, e acaba gerando uma sobrecarga emocional muito grande, uhum. Em cima do docente também, né? Uhum. Porque daí o docente fica, poxa, eu preciso de ser algo interessante, uhum. Uhum. Né? Eu preciso de ter algo mais interessante. Então, será que eu estou sendo tão interessante? E isso gera um conflito, um confronto dentro da gente, né? A gente vive, né? Tem um sociólogo, um filósofo que fala que a gente vive numa sociedade do desempenho, né? Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Ele fala disso e ele cita justamente o quanto que a gente, às vezes, se depara com essas comparações injustas, né? Para que a gente tenha sempre o melhor desempenho para tudo. Uhum. Então, desde pequeno a gente é levado hoje, nos dias de hoje, a essa comparação. E essa comparação muito imposta, né? Para que você seja de tal forma, para que você haja de tal forma. E isso não é diferente dentro do processo educacional. O professor também se cobrando, né? Um desempenho para que ele possa dar conta de tudo isso, e os alunos, por outro lado, indo para a sala de aula com esse processo de ter um desempenho, mas não um desempenho de aprovação ou de processo de ensino-aprendizagem, uhum. Um desempenho que a sociedade cobra, que é pela aparência, pelo desempenho em relação a, de repente, jogos, né? Desempenhos que não são necessariamente voltados para a área da educação. E aí existe um contraponto. O que você tem dentro da educação? Um professor de um lado, criando uma expectativa em relação ao que ele vai ensinar, e um aluno do outro lado, criando uma expectativa em relação ao que ele quer aprender e não o que ele vai aprender, né? E essa ruptura entre os dois processos gera adoecimento também. E você acha que isso faz perder o sentido da educação, Fabrício? Você acha que, assim,
essa ruptura que acontece entre aluno e professor, com todos esses conflitos ali, você acha que isso deixa de fazer sentido? A educação deixa de fazer sentido em algum momento? Uhum. Se a gente for para psicologia, para tentar explicar alguns processos, a gente pode pensar num processo de sentido e significado. A gente pensa a educação como um processo de significado social, que ela tem um valor de apropriação do conhecimento e desenvolvimento humano. Esse é o significado social, de qual o professor espera, de qual a sociedade espera. Para que o professor tenha isso como a sua base de atuação, ele chega numa sala de aula e esse significado não corresponde ao que ele está vendo. Uhum. Então existe uma ruptura entre o significado da educação e o sentido que ele está tendo daquilo. Quando a gente tem uma ruptura entre sentido e significado, existe um processo de alienação, né? A gente fica alheio a esse processo. Então, a educação não acontece justamente porque é uma cisão entre um processo de significado e de sentido. O professor já não encontra sentido naquilo que ele está fazendo. E isso gera uma frustração e um adoecimento, né? Então, ele vai para a sala para tentar ensinar, para levar o conhecimento, e o que ele encontra não é um processo que dê condições para que isso aconteça. E não só por conta dos alunos que não desejam esse aprendizado, mas porque não são oferecidas condições para esse professor ministrar uma aula decente. Desde uma valorização profissional, que aí a gente começa pela base, né, até mesmo do salário, a educação é muito desvalorizada nesse processo, até mesmo condições reais na infraestrutura de uma escola, por exemplo, né? Uhum. Então a gente tem essa cisão entre sentido e significado levando a um adoecimento, né, da mesma forma que existe do lado do aluno também. Você trazendo isso me fez refletir uma coisa. Eu estava lendo sobre essa questão da educação e principalmente da desvalorização, e eles estavam até falando, eu estava lendo um artigo que eles estavam falando que até 2000, eu achei muito curto esse período de tempo, que até 2030 vai faltar professor. 2030 é que 4 anos, né? E quando eu li esse artigo, eu falei, meu Deus, como é que vamos ficar? Porque não tem como você estar num lugar e não ter alguém para te ensinar. Então, acho que esse papel da valorização do professor hoje, que você traz, ele é muito importante, porque, assim, é muita coisa, muita sobrecarga, né? Essa sobrecarga que a gente vem falando na internet, de uma coisa do aluno, e assim, a escola não valoriza esse profissional que está ali naquele momento. Não é atrativo ser professor no Brasil. Não é atrativo. Nós temos cursos de licenciatura pelo Brasil inteiro, não é só aqui no Paraná, mas pelo Brasil todo esvaziados. Né? Nós temos vagas sobrando para os cursos de licenciatura. Não tem procura. Né? Então é algo preocupante, muito preocupante, e é o que você falou, não vamos ser professores. Já não temos para algumas áreas em alguns locais. Né? Isso tende a... Eu fiquei assustada quando eu li o artigo que saiu lá a tendência para 2030 está tá aí. 4 anos, nós estamos há 4 anos disso. Não vai ter professores. Então, assim, isso me chamou a atenção. E aí, às vezes, essa sucateação que acontece, né? Acaba acontecendo, ela traz também essa desvalorização. A professora adoece, e aí ele deixa até do próprio autocuidado. Ele vai se largando porque ele não está vendo mais sentido e significado de estar nesse ambiente, né? Eu não sei se você tem visto isso, porque falar desse autocuidado do professor também dentro desse roteiro, dessa vida, desse contexto dele, é muito difícil. Quando você está adoecido, a gente... Primeiro, assim, acho que dentro dos casos de burnout, por exemplo, a gente tem uma das classes que tem mais processo de afastamento pela sua condição é a classe de docência, né? São os professores, né? Um adoecimento pelo trabalho, né? Então a gente tem que considerar isso como um ponto. E aí pensar num processo de como esse professor está se cuidando individualmente e coletivamente, é pensar em 2 processos, eu acho que importantes, né? O primeiro é o que a gente já vem falando, de um processo de desvalorização desse professor enquanto agente importante na sociedade. E de outro lado, eu acho que daí a gente não pode ser hipócrita de pensar que existe também uma necessidade e uma dificuldade do processo de se cuidar.
né? Aí você, por exemplo, que eu vejo, percebo muito nas escolas, isso não é errado, mas eu vejo que isso não é a solução, é muitas vezes levar para a escola somente questões motivacionais, né? Você fazer grandes eventos motivacionais, palestras motivacionais, ok, isso é válido, mas é pontual. Porque no dia a dia, aquilo lá passa. Aquela motivação, você sai daquela palestra, daquele evento, sai 3 dias, 3, 4 dias, acabou. A realidade está ali na tua frente. Né? Você tem que lidar com 40 alunos dentro de uma sala de aula, né? Alunos difíceis, sem as condições que você precisa para dar uma aula de uma qualidade que é necessária. Então, eu acho que é importante o autocuidado do professor, mas é importante também olhar para que condições ele tem para isso. Né? Por exemplo, são poucas escolas que oferecem, e aí desde públicas e privadas, desde pensando em estado, federação, municípios, né, programas de autocuidado, por exemplo, né, a psicologia, por exemplo, dentro das escolas, existe lei para que tenha psicólogo dentro das escolas para dar esse suporte nas escolas, mas ela não é aplicada. Exato. Psicólogos e assistentes sociais. É lei, garantia de psicólogos dentro das escolas. A gente tem isso? A gente não tem. É uma realidade até que às vezes as pessoas falam que psicólogo não é necessário, né? E a gente escuta muito isso na nossa profissão hoje. Psicólogo não é necessário, para que eu vou ter mais um gasto na educação com isso? Ou às vezes abre um PSS oferecendo um salário também para atender uma alta demanda que não condiz com o que ele vai receber, com o que ele vai absorver ali. Isso também é complicado, né? Então, assim, realmente é uma lei que não está sendo aplicada e está prejudicando uma classe que é necessária ser ouvida, é necessária ter esse apoio, né? Nesse momento, porque aí ele não está só deixando a profissão dele, mas ele está deixando o individual, porque muitas vezes ele também tem problemas em casa, ele tem problemas na família, ele tem, né? Ele é um ser humano, né? Então essa individualização acaba, e eu acho que a educação ela é assim, um pouco parecida com a psicologia. Eu sempre falo isso, que a psicologia às vezes a clínica ela é meio solitária, né? A gente tem, ainda bem que a gente tem assim, uma equipe às vezes um pouco mais fortalecida, a gente tem os amigos que são psicólogos, a gente faz trocas e feedbacks das dores da profissão, só que os professores parece que é uma concorrência que eles abrem, e aí eles se fecham uma individualidade muito grande. Eu acho que sim, eu acho que essa individualidade ela está presente na sociedade, mas muito mais em algumas profissões, né? A docência eu acredito que tem um pouco disso também, porque a classe, acho que ela já foi mais unida, né, em relação a várias questões, e hoje se desmobilizou muito essa luta pelos direitos e tudo mais, até pelas punições que existem em relação a lutar por direitos, né? Então você vai individualizando, você vai fazendo aquilo que é necessário, e muitas vezes não há força para lutar, porque você tem que sobreviver, né? Você tem que matar 10 leões por dia, não é mais um, né? 20, 30, né? Vários leõezinhos ali que você tem que matar durante o dia, né? Então eu acho que falar de educação e falar do processo de adoecimento é falar também de condições, né, necessárias para que isso exista, né, para que esse processo ocorra. E eu acho que sim, a gente precisa pensar, e esse é um espaço que a gente está tendo, acho que a gente dá para falar sobre isso, de buscar o nosso lugar enquanto psicólogos também atuando dentro do processo educacional. Eu dei aula, né, muito tempo no curso de psicologia, e eu falo que a psicologia escolar é o patinho feio, né? Porque a grande maioria dos alunos quer clínica, quer outras áreas e tal. Eu nunca quis psicologia escolar. Desde quando eu queria organizacional. E aí, de repente, eu me deparei com a clínica, eu falei, gente, não, eu quero a clínica. Mas não brilha os olhos, porque a gente passa a vida inteira na escola. Meu Deus, eu vou pra escola de novo, sendo psicólogo, eu fui fazer psicologia para fugir disso, né? E não é uma coisa que brilha os olhos, mas é uma coisa necessária pra gente pensar a nossa atuação. A gente precisa buscar esse espaço, a gente precisa lutar por esse espaço dentro da escola, dentro da educação, porque o nosso papel dentro da escola, ele é fundamental. Os processos de saúde mental precisam ser pensados dentro da escola, porque não há outro profissional que tem essa condição de pensar o processo de saúde mental tão capacitado quanto a gente. Sim. Não existe. Sim. Não existe. A gente tem várias áreas dentro da sociedade, mas quem pensa saúde mental de uma forma
científica a partir do conhecimento é o psicólogo, né? Com certeza, porque o psicólogo ele vai conseguir ver essas pequenas frestas que estão se abrindo, né? E ele vai conseguir traçar planos para que isso se feche e o outro profissional que está recebendo essa atenção, ele consiga ter um desempenho, ter uma desenvoltura, melhorar e até diminuir esse afastamento, porque realmente os quadros de burnout hoje no Brasil, né, são por causa de excesso de trabalho. E os professores, eles não levam só o trabalho para dentro da escola, eles levam para casa. E isso esgota demais, porque daí ele tá deixando de fazer uma hora de lazer, ele tá deixando de ter um momento com a família, ele tá deixando pra quê? Pra trabalhar. A gente volta naquele começo da nossa conversa, né, de quanto a tecnologia às vezes ela vem para ajudar, mas ela também atrapalha. Hoje você passa a ser escravo da tecnologia no sentido de ter que responder mensagens o dia inteiro. Ainda mais quando você é docente, né, você recebe uma cobrança, uma carga em relação a isso. Muito grande. E vem em todo momento, vem parte da gestão escolar, vem os alunos, então o teu celular não para o dia inteiro, né? E você passa a ser escravo daquilo. Eu acho que todos nós acabamos sendo um pouco escravos da nossa tecnologia hoje em dia, né? A gente vive no celular muito tempo, né? E acaba se tornando um sofrimento invisível, né? Acaba se tornando assim o professor, ele não tá percebendo, né, que essa tecnologia ela vem para ajudar, mas ela também vem para... E aí é o excesso da rede social. Toda hora você tem que estar se atualizando, toda hora você tem que estar respondendo no WhatsApp, porque daí é incrível. Aí descobre teu telefone. A diretora descobre, manda toda hora coisa, cobrança. Não é pra... Eu já vi isso, eu já vivi isso dentro do meu trabalho hoje. Eu não respondo agora, você pode responder depois. Mas como que você não vai ver a notificação, né? Como que você vai deixar de abrir? Às vezes eu já coloquei um limite, acho que daí vai muito do limite do outro também. Eu não abro. Pode me mandar a mensagem que for, eu vou ver no outro dia e tal. E isso eu aprendi na clínica também, porque às vezes o paciente mandava mensagem no telefone 00:00, 1h da manhã, e eu falei, não, isso aqui tem que parar. Então já coloca a mensagem automática lá, respondo do horário de atendimento e tal. E é limite, né? Acho que é saber separar. E até queria falar com você, Fabrício, o que você, assim, dicas, né, para melhorar essa interação, às vezes desse excesso de rede social, de informação, além de um limite, o que mais que a gente pode fazer para dar uma blindada nisso, né? Desse excesso de informação ali que chega todos os dias. Eu acho que a gente fugiu muito de algo que acho que a gente tem que voltar para as nossas bases, assim, de formação, sabe? Então, não é querer ser saudosista, né? Acho que a gente tá nessa sociedade, a sociedade mudou, a gente tem que se adaptar a algumas coisas dela, mas é buscar recursos dentro dessa sociedade para que a gente possa quebrar um pouco esse ciclo de aceleramento, né? De um desenvolvimento desenfreado de algumas coisas. E para quebrar isso, a gente precisa justamente criar pausas, tempos, rupturas, né? Para que esse tempo seja pausado e a gente consiga apreciar esse tempo. Esse tempo precisa ser apreciado de uma forma que a gente consiga vivê-lo. E aí quebrar esse tempo é fazer coisas que a gente consiga se deparar com aquilo naquele momento. Então, assim, acho que a gente precisa voltar a buscar recursos para a gente quebrar esse tempo e viver esse tempo de uma forma mais desenfreada, menos desenfreada, mais desacelerada, para que a gente possa viver, né, alguns processos de forma mais intensa, mais saudável, né? Leituras, acho que em vez do celular, trocar, né? Leituras de um livro em relação ao celular, jogos, né? Um parque, exercício físico. Uma coisa que é importante, Fabrício, até a gente trazer essa questão da leitura. O hábito da leitura hoje se tornou muito banalizado. Não vou perder meu tempo lendo e tal, ou escuto um audiobook, ou tenho o Kindle no tablet e tal. Só que o livro físico,
né? Eu não sei, eu acho que não sei se eu sou da velha guarda, Uhum. mas o livro físico ele te dá um tempo de você parar, de você cessar o excesso de tela, de você cessar o excesso de outras informações. Porque, por exemplo, se você tem o tablet, tem o Kindle instalado no tablet, que hoje já tem essa tecnologia, ou tem o Kindle instalado no celular, você vai ficar só no telefone? Uhum. Você vai ficar só no Kindle, Uhum. concentrado na tua leitura? Chegando notificação toda hora? Não vai. Você vai fugir daquilo. Então, assim, o livro físico hoje, eu acho que ainda ele faz um papel fundamental. E a gente precisa desconscientizar. Porque virou assim, uma solidão e uma individualização. Porque daí eu me fecho no mundo. Uhum. Uhum. O livro, o físico, né? Na verdade, assim, eu acho que eu sou muito fã de atividades que são manuais, que você consegue pegar, que você consegue ter o tato ali, né? Eu acho que isso nos produz um desenvolvimento, Sim. né? Inclusive, eu acho que é uma das saídas também, atividades manuais, né? Esses tempos eu estava querendo aprender macramê, não, amigurumi para fazer, mas não tinha tempo. Eu vou aprender ainda. A próxima vez que eu voltar aqui, eu vou produzir um amigurumi para você. Olha só, hein? Promessa, tá? Eu nem sei o que é isso. Crochê que faz. Tá. Eu não sabia que eu tinha esse nome. Então, mas eu acho que é uma saída, sabe? E o livro físico, eu acho que permite que você tenha esse contato e você se desligue desse mundo de uma forma mais intensa, né? O mundo das redes sociais e tal. Então, eu acho que é uma das saídas, sim, sabe? Buscar esses recursos. E o livro, ele te coloca num... Porque, assim, o que faz a leitura? Ao mesmo tempo que você tá só, você tá em contato com um mundo. Então, é diferente de uma atividade só, que você tá no celular, vendo pessoas produzindo conteúdo. No livro, ele te dá a possibilidade de ampliar a sua visão de mundo e de você ter contato com um mundo que nunca vai estar no seu Instagram, no seu TikTok, de forma alguma, né? Exato. Então, acho que a leitura é uma das formas da gente viver ainda e conseguir quebrar esse ciclo. Como você falou de Byung-Chul Han, eu gosto muito de Byung-Chul Han, porque ele tem várias coisas, e ele fala, tem uma frase num livro dele, que ele fala cuidados sobre a sociedade paliativa e a dor de hoje, né? Uhum. Que a vida é instagramável, né? Se não tiver no Instagram, não é vida. Uhum. Então, assim, o que você tá fazendo da tua vida? Como é que você tá vivendo, né? E isso é uma coisa que às vezes a gente não... No livro a gente tem isso. Você tá vivendo um mundo ali que você nunca vai viver. Só que tem tanta mensagem boa naquela situação que você nunca vai viver, que você pode empregar para a tua vida e você não emprega, porque você não tem esse conhecimento. Eu tenho um livro que eu falo muito que ele mudou minha vida. Eu falo assim que eu fui uma pessoa antes de ler o livro e depois que eu li ele, eu fui outra pessoa, que é Os 4 Compromissos, do Dom Luiz Miguel. No começo as pessoas às vezes falam, mas ele é meio chato e não sei o quê. Só que depois você vai entrando naquela coisa, e quando chega, não leve nada para o lado pessoal, para um dos compromissos, você fica assim, nossa, quanta coisa a gente leva do outro pra gente, achando que somos nós que estamos fazendo. E na educação, o professor, às vezes, voltando para o assunto da educação, até pra gente encerrar, já ir fechando o nosso quadro, o professor, ele absorve coisa do aluno, né, que não é dele, não é do professor, mas é do aluno, e aí o professor leva isso pro pessoal, né, pra essa vida, pra esse, poxa, por que eu tô passando por isso? Então, aí vira um conflito dentro de si, e o aluno é a mesma coisa, às vezes o professor não tá bem, chega, né, porque já tem um certo conflito ali, e acaba levando essa outra coisa. Viver em relações é isso também, a gente se afetar, né? O afeto é inevitável a gente se afetar pelo outro, né? E aí é importante a gente determinar os limites, né? Que a gente consegue lidar ou não com algumas situações, né? Eu acho que é importante também deixar claro, acho que eu não sou contra o uso da tecnologia, nem de redes sociais, nada disso. Inclusive, eu acho que a gente estar aqui, a gente estar divulgando isso, só é possível por conta das redes sociais. Exato, a gente tem um alcance que a gente não teria de outras formas, né? Exato. Então a gente precisa saber como utilizar isso,
de que forma utilizar isso, né? Então, poder estar gravando aqui para que depois a gente divulgue numa rede social, falar de um tema que justamente vai contra aquilo que a gente percebe que adoece, né? Então é importante também. Então a gente tem que saber como utilizar, mas é importante saber que ela está aí e que a gente precisa fazer o bom uso disso. Sim, é que nem você falou no começo do podcast, que a gente começou a gravar o quadro, você falou assim, ela é uma ferramenta, uma baita de uma ferramenta, né? Ela uniu pessoas que estavam longe, a informação chega muito mais rápido, só que muita gente está levando isso não para uma coisa boa, mas para eu vou perder meu tempo aqui. É uma fuga, né? Por causa que a impressão que eu tenho, não sei se você também tem essa mesma impressão, é uma invisibilização. Eu quero ficar invisível. Eu não quero aparecer. Porque daí eu fujo de conflitos, eu fujo de problemas. Tenho a impressão também. Acho que é um pouco disso. Acho que a gente vai se isolar. Na verdade, a solidão, a OMS diz que vai ser um dos grandes problemas daqui pra frente, né? A gente vive cada vez mais conectado e mais sozinhos, né? Acho que é uma coisa pra gente pensar, talvez pra gente conversar em outro momento, mas que eu acho que a solidão vai ser um dos desafios que a gente vai ter que lidar. E nós da área da psi aí temos que pensar nisso, né? Pessoas cada vez mais conectadas e mais sozinhas. Sim, porque como o Fabrício, isso cresceu depois da pandemia, né? As pessoas, elas se isolaram e parece que elas se acostumaram nesse isolamento, né? Elas se acostumaram a ficar ali porque parece que essa questão do conflito, ela foi... E muitas vezes aí o que aconteceu? Até na hora de fazer uma formação, a pessoa prefere o quê? Não ter o contato dentro de uma sala de aula, mas isoladamente, né? Porque daí eu não tenho que lidar com um amigo que não vai fazer o trabalho, eu não tenho que lidar com o professor que vai me cobrar uma coisa, e aí vai crescendo essas outras coisas que talvez não seja tão benéfico. E acho que o mais importante, a relação pessoal, ela vai se acabando, ela vai tendo esse afastamento. Você falar isso me leva a tentar fechar um pouco a nossa conversa, dizendo que eu acho que a nossa grande expectativa para que a gente consiga melhorar enquanto sociedade ainda se encontra nas relações pessoais, né? E relações que têm que ser, nada substitui, acho que ajuda, mas as virtuais não substituem as relações presenciais, as relações de afeto, de se afetar, de ser afetado pelo outro. Exato, né? porque De o abraço, afeto, o toque, isso, ele não existe. Então, eu acho que a grande saída vem pelo afeto, pelo afetar-se, né? E isso está nas relações, né? Não tem outra forma a gente buscar uma saída socialmente se a gente não voltar a se relacionar um com os outros, com os problemas que a gente tem, mas também com a beleza de ser e de poder construir algo juntos. Sim, com certeza, porque é essa coisa, são os caminhos possíveis, e eu acho que mesmo dentro da sala de aula, criar essa invisibilidade, mesmo que o professor esteja ali falando, mesmo que os alunos estejam ali, cada um fecha o seu material e vai embora e acabou. E não é que eu vou resolver os teus problemas, entendeu? Não. Mas o simples fato de eu perguntar, você está bem? Sim, sim. Não é para saber da tua vida. Eu acho que falta, isso que tá faltando, essa coisa de ser escutado. Eu lido muito com a ideação suicida, né? Então, assim, fiz a especialização e tal, e trabalho muito nessa área. E eu vejo que a maioria das pessoas que estão entrando nesse processo da ideação suicida é justamente porque se sentem isoladas demais, não se sentem vistas, não se sentem queridas, e aí elas perdem essa vontade de viver. Mas isso a gente pode falar no outro fórum, né? Porque tem muita coisa para falar, né? Educação, acho que é que nem você falou, é a base de tudo. E a gente vive educação desde que a gente nasce. As crianças vão pra escola com 4 meses, né? Pra Agora, educação, né? Agora. Então, e aí a gente para de estudar quando? Nunca. Nunca mais, né? E ainda mais se a gente resolve ser psicólogo, né?
Aí você faz um mestrado, um doutorado, você vai fazer outra coisa, e você vai estudar, e você compra um livro, e você compra um curso, e você vai estudar, e você vai se atualizar, porque é tudo muito rápido. É como a gente falou no começo, né? E a gente tem que estar antenado, né? E a gente tem que estar nesse processo de desenvolvimento o tempo todo. A gente tem que estar... Porque hoje eu estou recebendo um paciente que está X, e amanhã eu vou receber um paciente que está Y. E assim, Fabrício, hoje na tua clínica você recebe mais o quê? Os docentes ou você recebe mais os discentes, que são os alunos? Lá na UTFPR temos o trabalho coletivo e individual, né? Então lá eu atendo individualmente, mas para casos de apoio e dar primeiro suporte ao aluno, né? E depois faz os encaminhamentos quando necessários, né? E aí os coletivos a gente trabalha com um grupo de professores e alunos também pensando em saúde mental, pensando em processos educativos, né? Temos uma equipe multiprofissional lá. Na clínica, eu recebo muitos professores que me procuram também. Eu acho que eles estão em processo de adoecimento. E alguns alunos também me procuram. Então, eu tenho os dois lados na clínica, né? E o adoecimento está nos dois lados, né? Acho que isso é importante. E às vezes existe uma disputa, né? Professor e aluno. Na verdade, eles estão dentro do mesmo processo, né? E os dois estão adoecendo, os dois lados, né? Esse processo é muito triste, né? Se a gente for pensar. Então, acho que eu consigo ter essas duas visões, né? Do professor e do aluno, né? O aluno está adoecendo porque o processo educativo, ele vive um processo difícil agora de ser trabalhado e desse aluno conseguir desenvolver interesse e ver sentido também naquilo que ele está aprendendo. E do outro lado, o professor também vive isso. Ele não vê sentido na docência que ele faz, né? Então, existem os dois lados, eu vejo isso, percebo claramente. E acho que a gente precisa buscar e retomar algumas coisas que a gente perdeu enquanto sociedade. A mudança é necessária, né? Acho que para a gente até encerrar, acho que fica isso. Mudar é importante. Resgatar alguns valores que foram perdidos também é importante. Aproveitar essa tecnologia, aproveitar esse movimento também é importante, né? Só que acho que fazer esse resgate para que essa mudança ocorra, para que a gente não perca os principais protagonistas da nossa história, que são os professores. Né? Queria que você deixasse uma mensagem para gente sobre isso. Acho que, para finalizar, eu queria dizer que é importante que a gente volte o nosso olhar para a educação e valorize ela, busque essa valorização, porque por mais que pareça, por mais que a gente tenha tecnologia, por mais que a gente tenha cursos online, tudo, né, muitas coisas dispostas na internet, o valor da educação, ele não vai deixar de existir numa sociedade que se desenvolve, uma sociedade que valoriza a educação, né? A gente tem exemplos de países que se desenvolveram por conta do investimento em educação, que não é o caso do nosso Brasil, infelizmente, né? Passa governo, passa outro e a educação vai ficando de lado, apesar de em alguns momentos terem avanços e outros nem tanto. Mas, então, buscar essa valorização enquanto psis, passam, acho que, a entender o ser humano, entender o quanto a educação faz parte desse ser humano que a gente está atendendo, seja na clínica, no trabalho ou em qualquer outro local, né, do quanto ela é importante para esse desenvolvimento. E dizer que eu acho que a educação também passa por um processo de resgate dessa relação, né, de professores, alunos, equipe pedagógica, né, acho que a base de tudo vem dessa relação e resgatar isso é importante para a nossa sociedade, para a nossa educação, para o nosso desenvolvimento. Fabrício, eu agradeço o teu tempo, a tua disponibilidade por estar aqui, né? Espero te receber mais vezes aqui no Hora Marcada, para a gente falar de outros temas também, não só sobre educação, mas eu acho que era um tema muito pertinente, muito válido para trazermos aqui hoje, porque acho que o intuito foi mostrar para os professores, mostrar para os alunos que eles não estão sozinhos, que eles podem contar com esse outro lado aqui, que a gente está disposto a ouvir, que a gente está disposto a dar esse rumo, às vezes, que eles se sentem tão perdidos, né? Se sentem assim tão... Ninguém está olhando por nós. Não, estamos olhando por vocês. Sem dúvida. Né? Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando e contribuindo com um pouco do meu conhecimento, da minha experiência. Agradeço. Eu que agradeço.